Paz do Senhor, amados irmãos. Amados, eu queria falar, hoje eu olhando pelas redes sociais, agora à tarde, e daí vendo umas postagens, algumas coisas, eu queria falar a respeito de uma coisa bem pequena, a respeito da língua. Vamos ler aqui um versículo que está no livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 8, diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Glória ao nome do Senhor. Eu passei a tarde olhando algumas postagens, algumas coisas, e tirei algumas conclusões, A língua, irmãos e irmãos, ela pode ser um instrumento de bênção ou de destruição, conforme ela seja usada. Salomão, nos Provérbios 6, do versículo 16 ao 19, ele fala de 6 pecados que Deus aborrece e um pecado que a alma de Deus abomina. Eu vou ler aqui para os irmãos. Está aqui no Provérbio 6, a partir do versículo 16, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que apresentam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Desses 7 que foi citado aqui, esses 7, 3 estão ligados ao pecado da língua, que é a língua mentirosa, a testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, quanto mais conhecimento nós temos e experiência, quanto mais você tem, mais responsável você se torna diante de Deus e dos homens, Diante de Deus e dos homens. Nós podemos conduzir uma multidão de pessoas pela maneira que falamos, para o bem, ou podemos também conduzir para o mal. Eu vou lhe dar 2 exemplos. Eu quero fazer uma reflexão curta, por isso eu vou logo lhe dar 2 exemplos. Um dos exemplos eu vou lhe dar aqui, Martin Luther King. Ele foi um pastor batista, ele era pastor, cujo pai e o avô também tinham sido pastores. Ele era de uma família de pastores. Sua liderança foi fundamental para o sucesso lá nos Estados Unidos, no movimento de igualdade e de direito entre negros e brancos. Quer dizer, ele foi um homem bom, e as suas palavras, seus discursos, foi de grande valor, nos Estados Unidos. Mas teve outro homem também que teve um bom discurso, aliás, bom vírgula, mas que conduziu muitas pessoas. Olhe bem quem era: Adolf Hitler. Ele era um bom orador, ele sabia falar, ele tinha uma maneira de falar que conduzia as pessoas, as massas. Ele conduzia multidões inteiras à loucura, amados irmãos, e às práticas extremamente cruéis e desumanas, só com o poder da língua. Então, amados irmãos, nós temos que pensar muito bem nas coisas que nós estamos falando na internet, as coisas como a gente está se dirigindo às pessoas. Nós temos que pensar muito bem aquilo que a gente anda escrevendo. Às vezes a gente está falando mal de uma pessoa, e muitas vezes nós podemos estar lutando até mesmo contra Deus, porque é Deus que sabe do coração de todas as pessoas. Então isso é só um toque. Guarda no teu coração, amado. Medita antes de tu falar, medita antes de tu escrever. Pensa no que tu anda dizendo, porque tu pode estar influenciando muitas pessoas para o bem ou para o mal. Tu pode ser um Martin Luther King, ou tu pode estar sendo um Hitler. Está entendendo? Glória ao nome do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração.